A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 51. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Gerações. Sabemos como que essa história começou em Êxodo. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. E eles tiveram 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. E nós vimos a bênção de Deus, porque o plano, o projeto de Deus era esse e é esse. Os filhos de Deus não deveriam buscar esposas dentre as filhas da terra. Um rapaz, uma moça da igreja, salvo pelo Senhor Jesus, não deve se unir a alguém do mundo, alguém que não é salvo, que não tem o sangue de Jesus, que não tem o Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala. Nós temos que interpretar espiritualmente, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, não há ligação, não há união, não há sociedade, não há amizade, porque se tu é de Deus, tu não pode ser amigo do mundo, e se tu é do mundo, tu vai ser inimigo de Deus, é o que a palavra nos diz. Então, esta família foi abençoada desde o princípio. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. E era assim que Deus queria. E aqui está dizendo, são estas as gerações de Arão e de Moisés. Deus levantou Moisés como libertador para libertar o povo do Egito, da escravidão de Faraó. Moisés ia ser o mediador, o intercessor entre Deus e o povo. O legislador, o escritor. A gente está vendo tudo que Moisés fez para obedecer a Deus. E Arão, seu irmão, que nós vimos que tinha 3 anos a mais que Moisés. A gente não entende muito bem essa ordem. Então, às vezes eu penso, então Miriam era mais velha, né? Porque se Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83, mas como que Miriam ficou, olha eu pensando, correndo do lado do rio e falando com a filha de Faraó para conseguir uma hebreia para amamentar Moisés, né? Então, que idade, que mínimo de idade Miriam tinha que ter para poder fazer isso, sendo que Moisés era um bebezinho de 3 meses dentro de um cesto no rio Nilo, né? Então, às vezes eu penso, será que Miriam então era mais velha do que Arão? Não sei. Mas aqui são as gerações de Arão e de Moisés. 2. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Então, Arão foi abençoado por Deus com 4 filhos homens. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Então a gente está vendo uma família, uma tribo, né, de sacerdotes. E no Novo Testamento é dito que nós somos reis e sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. Nós somos chamados a servir, a oficiar, a ministrar ao Senhor.
Esse é o nosso chamado. E aqui começa essa história, começa esse sacerdócio com Arão e seus 4 filhos. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. Nós estudamos esse episódio no capítulo 10 de Levítico, sobre o fogo estranho. Se tu não assistiu, assiste. Temos uma playlist completa sobre Levítico. E agora, em Números, muitas coisas serão continuação do Levítico, assim como o Levítico era continuação de Êxodo. Então, a gente vem caminhando diariamente na leitura da palavra de Deus, escutando, lendo, né? Meditando no que a Bíblia diz. Mas se hoje é teu primeiro vídeo, eu te convido a assistir o capítulo 10 de Levítico. E, se tu tiver tempo, a playlist sobre Levítico. 5. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam. Então, vou parar aqui um pouquinho. Mande chamar a tribo de Levi. Nos outros capítulos de Números, nós vimos exaustivamente as demais tribos, né? Lembra que a gente viu? Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naftali. Não se fala da tribo de Levi. Então, este capítulo vai especificar o que havia preparado, o que havia planejado da parte de Deus para os levitas, para a tribo de Levi. Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então, vocês estão entendendo? Arão e seus filhos já estavam num patamar superior, já estavam, vamos dizer assim, numa elite, num clã, numa casta, era diferenciado Arão e seus filhos. Com a morte de Nadab e Abiú, os mais novos, Eleazar e Itamar, assumiram este ofício, né? E agora Deus está dizendo, ó, o Senhor disse a Moisés que é para chamar a tribo de Levi. Todos os outros levitas para servir e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro para ministrarem no tabernáculo. Então, toda a tribo de Levi, todos os levitas estavam subordinados às ordens de Arão, porque Arão era o sumo sacerdote. Ele foi o primeiro escolhido por Deus, né? E seus filhos em decorrência das gerações, né? E aqui eu tenho que destacar esses dois verbos, né? Servir e ministrar, que nos acompanham durante toda a nossa vida cristã, que acompanha o Novo Testamento. O serviço, servo, servir, ministrar, ministério, ministro do Evangelho. Tu tá vendo que tudo começou no Pentateuco? Aqui nasceram as bases que se repetem no Novo Testamento e nós que lemos a Bíblia, né? Seguimos uma igreja bíblica, praticamos a palavra de Deus, entendemos que temos que servir, que ministrar, que diante de Deus todos nós temos um serviço, um ministério, um ofício, uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, um chamado, um dever, como aqui está sendo dito.
8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Então aqui repete novamente, né? Oficiar, ministrar, servir, dever, trabalhar para Deus de uma forma direta e objetiva. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Então, olha que forte isso. São dedicados, separados, selecionados, reservados. Como vimos isso no livro de Levítico? O livro de Levítico já tem esse nome porque trata das coisas referentes ao santuário, ao tabernáculo, aos levitas. Nós vimos também as leis, a tudo o que envolvia esse processo de santidade, de santificação, de uma identidade santa de um povo que estava conhecendo o seu Deus. E esse foi o resumo de Levítico. Então agora está dizendo, ó, todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Vou repetir. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Então, das 12 tribos, uma tribo é especial, é dedicada ao serviço, ao ministério. São os sacerdotes. São aqueles que estão diretamente ligados ao santuário, ao tabernáculo e a tudo que envolve. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. Então aqui tá claro o que eu falei antes. Pensa assim, se a gente pudesse falar, né, numa hierarquia, num organograma, Arão como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes e os levitas fazendo tudo o que era necessário, cumprindo o seu dever. Então eu destaco os verbos servir, ministrar, dedicar, né? Cumprir o seu dever, cumprir o sacerdócio. 11. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Então, também vimos, né? Só que aí em Êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito. Como que isso se deu? Na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E dos primogênitos de Israel não houve morto. Ninguém morreu, porque o sangue do cordeiro estava nas portas. Então nós temos o sangue de Jesus, que nos salva, que nos livra da morte eterna. Então, a partir daquele momento, é isso que Deus está falando aqui, ó. A partir daquele momento, todos os primogênitos passaram a ser do Senhor. Por quê? Porque não morreu nenhum. Todos foram oferecidos a Deus. Os primogênitos que morreram foram os primogênitos do Egito. Os primogênitos de Israel não morreram. E olha o que Deus está dizendo, ó. Desde o homem até o animal. Então, não houve morte, pranto, luto, perda em Israel naquela noite. Quando o anjo da morte passou, quando o anjo destruidor passou, ele não agiu nas casas onde havia o sangue. Então, Deus está dizendo o seguinte, que nós somos do Senhor. Somos
comprados pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós pertencemos ao Senhor. Porque todos nós, em Cristo, fazemos parte desta família espiritual, dessa família da fé. Todos nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Então ele está dizendo aqui que aqueles primogênitos, desde o Egito, desde aquela noite, são dele. Então, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Isso é uma consagração. É algo separado, destinado para o Senhor. 14. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Então, 1 mês para cima dos filhos de Levi. 16. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. Então, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso. Deus falava, Deus mandava e Moisés obedecia. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Gerson quer dizer peregrino, forasteiro, estrangeiro. Coate, eu não sei, né? Foi o que eu encontrei. Assembleia, reunião, grupo. Merari, amargo, amargor, amargura. Eu achei, me surpreendeu, né? Os significados. Se tu conhece, né, outro significado, coloca nos comentários, por favor. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. 21. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, presta atenção, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo serviço a eles devido. Então, os gersonitas eram no número de 7.500 e eles estavam responsáveis pelas cortinas, pelas coberturas, pelas tapeçarias, por tudo aquilo que nós estudamos exaustivamente. Que era? Lembra da obra de bordador? Lembra de tudo aquilo, das alças, tudo isso? Então, esta família estava encarregada de cuidar disso, tá? Depois nós vamos fazer os comentários. 27. De Coate é a família dos Amramitas. E, de novo, de Coate é a família dos Amramitas, a dos Izarritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário.
As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. Ficou um trecho meio grande esse, mas vamos lá. Os coatitas, tá, eram no número de 8.600, tá? É importante para tu ver o que a gente viu nas outras tribos. Lembra? Judá tinha 74.600. Então, os homens de guerra, os soldados, os homens que tinham essa capacidade eram em grande número, eram em maior número. Aqui nós temos uma tribo destinada para o serviço, para o ofício. Nós temos um reino de sacerdotes aqui, os levitas. E aqui vamos ver, os coatitas, eles tinham uma responsabilidade absurda, se tu tá entendendo, se tu tá prestando atenção no que tu tá lendo. Eles tinham a responsabilidade de carregar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário. Então eles tinham este dever, esta obrigação, esta honra. Eles tinham que ser muito santos, porque eles iam pegar na arca, carregar. Claro, a gente sabe das argolas, das varas, a gente sabe de tudo que a gente já estudou, mas eram os coatitas que tinham que cuidar da arca, dos móveis, de tudo aquilo ali, tudo sagrado, todo o tabernáculo, mas especificamente, e essa é a maior, 8.600. Vamos seguir. E aqui fala que Eleazar é que cuidava disso. Ele era o superintendente dessa parte. Então, como isso era muito sério, muito sagrado, o filho do sacerdote cuidava diretamente, Eleazar. 33. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Então, os meraritas, que eram no número de 6.200, eles, vamos dizer assim, tinham as tábuas, as colunas, as estruturas. Aí eu quero ponderar com vocês um pouco. Isso aqui me lembra quando Paulo explica sobre os dons, sobre o corpo que não é só pé, que não é só mão, que não é só olho, que existem membros, órgãos, partes que são honradas e outras que são de menor valor, mas que todas são importantes no corpo. Então, dentro da tribo de Levi, havia encargos diferentes, havia responsabilidades diferentes. E isso é muito forte, porque nós sabemos que é multiforme, né? Nós sabemos que a graça de Deus se derrama e nos alcança de formas diferentes. O que Deus fala para o irmão é para o irmão, o que Deus fala para mim é para mim, o que Deus fala para ti é para ti. O Espírito Santo age, levanta cada um para um ministério,
para uma obra específica. E aí tu pensa, se o Gersonita for chamado para cuidar das cortinas, das coberturas, e ele começasse a dizer, mas eu queria cuidar do candelabro, eu queria ficar no altar, eu queria carregar, fazer... Deus está te dando um chamado, Deus está te dando uma missão, Deus está dizendo faça isso, e tu, ao invés de dizer sim, Senhor, seja feita toda a tua vontade, como Maria disse, eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim toda a tua vontade, tu fica olhando porque o irmão tem, o irmão ganhou, o irmão sabe, o irmão está fazendo, e tu não faz o que Deus te chamou para fazer. Então, pensa que cada um deles, dessas famílias, desses grupos, tinha um encargo específico, um serviço, um ministério, um dever, uma dedicação, um sacerdócio. E é isso que nós devemos aprender lendo este capítulo. Que nós devemos desenvolver os nossos dons, a vocação, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que Deus ordenou. 38. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil. Então a gente vê que isso aqui era um serviço santo, sagrado, consagrado. Então, qualquer estranho iria morrer. Quem se meter de pato a ganso ia ter problema, né? Aqui deixa bem claro a posição deles carregando o tabernáculo, porque tu tens que lembrar que ele era móvel, ele era desmontado, ele era portátil. Então havia responsabilidades, tudo bem certinho, organizado como o nosso Deus tinha ordenado. E tinha os que estavam numa posição e os que estavam em outra posição. Tudo sincronizado, tudo perfeito. E, claro, eles cercavam o tabernáculo, né? Então era protegido, eles se acampavam ao redor do tabernáculo. E aqui fala dos ritos do santuário e os deveres prescritos. Então, de novo, algo específico, algo que tu tem que fazer. Se tu é mão, tu vai ser mão. Se tu é pé, tu vai ser pé. Se tu é olho, tu é olho. Não queira ser boca se tu for chamado para ser ouvido, entende? Então, cada um tem o seu dever prescrito. Faz aquilo que Deus te mandou fazer. 40. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Então, separe os levitas para mim. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo. Lembra que este livro chama Números por causa do censo, dos censos, quer dizer, das contagens, foram 22.273. Então, 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tu tá entendendo? No 39 era 22 mil. Agora, o que foi dito aqui? 22.273. Então havia uma diferença. Olha como Deus é preciso. Olha quem é o nosso Deus. Olha o que ele diz. Eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, o que Deus está falando? Os levitas serão meus. Os levitas são do Senhor, porque são consagrados, ungidos, separados, santos, santificados, eleitos, escolhidos, especiais, reservados para o serviço, para o ministério, para o sacerdócio. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa. E aí houve um excedente de 273. Então, o que Deus disse? Vocês vão ter que fazer um pagamento em prata. 16,5 kg de prata. E isso ficaria no santuário. O dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos. Isso é uma lição para nós. Tu trabalha, tu é um engenheiro, tu é um professor, tu é um agricultor, tu é um político, seja lá o que tu for. Excelente obra é o episcopado. Ser um levita significa que tu não vai entesourar para ti. A tua porção é o Senhor, tu é do Senhor. Então, nada mais justo que haja esse pagamento para Arão e seus filhos. É isso que a gente tem que ter temor.